dia. Bom dia a todos, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus por isso. Que louvores abençoados. Lembrando aqui os irmãos que neste próximo domingo nós não teremos a ceia, ok? Em prol desse evento que vai ser realizado aqui. Nós, então, vamos colocar a ceia para o segundo domingo deste mês, tá bom? Deus abençoe, vai ser muito bom enfatizar aqui vocês também, que nos ajude a divulgar o nosso culto da celebração das 19 horas. Estamos começando esse trabalho aí com o pastor Admar. Se você puder orar, apoiar, interceder, nos ajudar a divulgar, informar outras pessoas, nós agradecemos e temos a certeza que alcançaremos mais pessoas para Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 25. Eu quero dividir com você um pensamento. Mateus 25, a partir do versículo 14. Essa parábola de Jesus, Mateus 25, 14, você pode abrir, você pode acessar como você achar melhor. Diz assim a palavra de Deus para o nosso coração nesta manhã. Porque o reino do céu é como um homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. Então o que recebera 5 talentos foi e negociou com eles e fez outros 5 talentos. E da mesma forma, o que recebera 2, ele também ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos além desses. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas, eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu senhor. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste. E receoso eu fui e escondi na terra o teu talento. E eis que aqui está o que é teu. Respondendo o seu senhor, disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, e então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Tomai, portanto, o talento dele, e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque
A cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra fala conosco. É a tua voz. É o Senhor que nos instrui através da sua palavra. Que a nossa mente, o nosso coração, Pai, esteja prontos, preparados para receber de Ti, Senhor, mais uma porção da Tua palavra. Que não haja, Senhor, em nosso coração, em nossas mentes, fortalezas que impeçam, Senhor, que essa palavra chegue ao ponto que o Senhor deseja. Por isso, Deus, quebra todo tipo de barreiras, ó Deus, de sofismas, e penetra, Senhor, na alma, em nome de Jesus. É a minha oração. Usa-me para a tua glória, capacita-me, pois eu preciso de ti, Senhor, para ministrar a sua poderosa palavra. Amém? Eu quero compartilhar com vocês. Multiplique o potencial que Deus lhe deu. John Maxwell, ele disse que potencial é o retrato daquilo em que você pode se tornar. E há uma definição sobre potencial, é basicamente a capacidade de algo se desenvolver, mas ainda em embrião, em estado latente, é uma qualidade que ainda não chegou a ser exercida. Potencial é um estado latente, ou seja, é algo que está dentro de você, que precisa ser explorado, precisa ser desenvolvido. Então, eu acredito que há tantas coisas de Deus dentro de você que precisa ser explorado, que precisa ser desenvolvido, chamar para fora. E é muito engraçado que essa palavra potencial, ela tem uma origem, é da palavra dunamis, que significa poder, dinamite ou dinâmico. E por incrível que pareça, é a mesma palavra que nós encontramos em Atos 1:8. Mas recebereis poder do alto, dunamis, um poder dinâmico, uma potência. Então, dunamis, ali em Atos, é como se fosse: eu colocarei sobre vocês uma potência que vai capacitar vocês, que vai encorajar vocês, que vai ajudar vocês a cumprir a grande comissão. E ali está falando do Espírito Santo, que foi derramado sobre os apóstolos, que estavam ali reunidos em uma casa, em um cenáculo, quando de repente veio um vento impetuoso, encheu aquela casa, e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. E a partir daquele momento, aqueles homens improváveis, aqueles homens que não eram tão intelectuais quanto aos da sua época, eles começaram então a realizar proezas. Eles começaram a fazer coisas que antes eram impossíveis para eles. Porque esse poder, essa potência, esse dunamis, veio sobre eles um dinamite, algo dinâmico, tornou a sua vida mais dinâmica. E o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre você, sobre nós, ele torna a nossa vida mais dinâmica. É um poder de Deus, é uma força de Deus dentro de nós, proveniente do Espírito Santo. Os apóstolos saíram, milagres, sinais,
foram feitos, conforme a Bíblia diz, pelas mãos dos apóstolos, Deus fazia sinais e maravilhas. Então nós vemos que essa palavra dunamis, e daí também surgiu a palavra em inglês power. Potencial também vem dessa palavra, dessa etimologia. Então existe algo dentro de você que precisa ser explorado, que precisa ser desenvolvido. E saiba que você tem todas as condições para multiplicar. Primeiro, porque Deus abençoou você. Nós temos lá em Gênesis o retrato onde Deus fala para Adão. Deus abençoou Adão e Eva e disse: multiplicai, sejam férteis, sejam prósperos. Então a multiplicação não é retrato do seu talento, não é retrato do meu talento, mas é retrato da bênção de Deus que emana sobre você através do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. Mas às vezes nós, por algumas razões, nós deixamos de acreditar nisso e começamos a criar crenças limitantes que acabam sendo barreiras no nosso desenvolvimento. Por exemplo, você foi salvo pela graça de Deus. Ok? Todo mundo sabe disso. Mas o apóstolo Paulo disse que depois que você foi salvo pela graça de Deus, você precisa desenvolver a sua salvação. Ou seja, existe um processo onde é exigido de você, de mim, um desenvolvimento. Eu não posso ficar parado só porque eu fui salvo e ficar por aí. Paulo disse que nós fomos chamados para fazer boas obras. Você é chamado para multiplicar o modo de operação do reino através da sua zona de influência. Então Deus espera que cada um de nós possamos multiplicar o seu amor, a sua graça, a sua palavra, representá-lo através da nossa zona de influência. Então você precisa ter uma consciência daquilo que eu vou te dizer. Há uma grande expectativa de Deus ao seu respeito. Jesus tem expectativas grandes sobre mim e sobre você. Miles Morey, que já morreu, ele escreveu um livro, Maximize o Teu Potencial. E ele escreveu assim: o túmulo é o lugar mais rico do mundo, pois é ali que encontramos todas as esperanças e sonhos que nunca foram alcançados, os livros que nunca foram escritos, as canções que nunca foram cantadas, as invenções que nunca foram mostradas, as curas que nunca foram descobertas, tudo porque alguém teve medo demais de dar aquele primeiro passo. Então existem talvez livros que você nunca escreveu, canções que você nunca cantou, coisas que você tem desejo de fazer, mas o medo te impede de dar esse primeiro passo e você camufla toda a inteligência, tudo aquilo que Deus colocou dentro do ser humano. A Bíblia diz em Romanos 12, 6 a 8, de modo que, tendo diferentes dons, olha o que diz a Bíblia, segundo a graça que nos é dada. Segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé.
Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então Deus liberou sobre você um dom, um talento, segundo a sua graça. O charisma, o dom, o talento, é um presente. Então Deus colocou presente dentro de você. E aqui mostra muito claro nesse texto de Paulo que eu e você precisamos nos mover segundo o dom que nos foi dado. Às vezes o que acontece é que eu me atraio por um dom que eu não tenho. E eu quero me mover em algo que eu não fui chamado para aquilo. E depois acontece uma frustração, uma decepção da parte desse servo. Então Paulo está dizendo, se você tem um dom de profecia, seja ele segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Então, quem tem esse dom de ensinar, que esmere em fazê-lo. Que procure aperfeiçoar o seu dom. Que procure melhorar essa parte, desenvolver essa habilidade segundo a graça que lhe foi confiada. Então, é um fracasso muito grande da minha parte, da sua parte, querer operar em um dom que eu não fui chamado para fazer, ou para operar. E às vezes, o que acontecia na igreja de Corintos era muito engraçado, mas ainda existe isso em nosso meio. Os dons de profecia, de interpretação de línguas, eram aqueles mais cobiçados, porque esses dons davam um destaque maior na comunidade. Poxa, Deus fala mais com ele, Deus fala mais com aquela irmã, com aquele irmão. Então aquilo havia uma confusão que todo mundo queria o mesmo dom. Todo mundo queria profetizar no mesmo tempo, na mesma hora, para parecer mais espiritual. E aí Paulo teve que colocar ali ordem, teve que pontuar algumas questões para equilibrar aquelas coisas. E aí todos nós, como diz Paulo, fazemos parte de um corpo. Eu sou um membro, você é um membro. E cada membro, a sua mão tem uma funcionalidade, o seu braço tem outra funcionalidade, as suas pernas, os seus dedos. Cada membro do nosso corpo, ele não fica brigando. Ah, eu queria ser o olho. A mão não vai dizer eu quero ser o olho. E nem o olho deseja ser a mão. Porque cada um deles operam segundo a graça que lhe foi confiada. E você precisa se contentar com isso e multiplicar esse dom que Deus colocou sobre você. A graça de Deus, o charisma de Deus é o empoderamento de Deus sobre si. Paulo, lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, Paulo que teve aquela experiência e ele pediu a Deus para tirar aquele espinho da sua carne, e Deus disse a ele, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, Paulo, na sua fraqueza, na sua vulnerabilidade. Então a graça de Deus é suficiente para você operar no dom que você foi chamado para fazer. Esse dom que Deus lhe confiou, segundo a graça que Ele tem sobre você, a graça dele é suficiente todos os dias para que você possa operar nesse dom e multiplicar esse potencial que existe dentro de você. Então a graça de Deus nos empodera para ir além da nossa capacidade natural.
Os discípulos, eles precisaram dessa graça de Deus, desse poder, desse dunamis para explorar esse potencial e aplicar isso. Eles fizeram coisas além da sua capacidade natural. E assim também será conosco. Nós precisamos da presença de Jesus. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Eu não posso pregar sem Ele. Eu não posso ir para a minha célula sem Ele. Eu não posso fazer nada sem Ele. Eu preciso dEle, para que aquilo que Ele derramou sobre mim possa multiplicar. E nessa parábola que nós lemos, tem aqui algumas coisas muito interessantes. Essa é a última parábola contada por Jesus. Ele conta sobre as 10 virgens, 5 estavam prontas, as outras não estavam. E todo esse texto, esse contexto, traz uma verdade: a iminência da volta de Jesus. E a iminência da volta de Jesus é a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer segundo, a qualquer milésimo. Então Jesus pode voltar nesse exato momento, nesse segundo que nós estamos aqui agora, no hoje. Então havia uma expectativa de Jesus de levar eles a uma compreensão do agora. Seja vigilante, seja cauteloso, seja prudente, porque a qualquer momento eu posso voltar. A qualquer momento o noivo pode vir. E Jesus conta essa parábola dizendo que ele ia fazer uma viagem muito longa. E ele chama então um servo, dá 5 talentos, chama outro, dá 2 talentos, chama outro e dá 1 talento e diz: olha, eu vou fazer uma viagem muito longa. O reino dos céus é como o homem que, ao viajar para uma terra distante, chamou os seus próprios servos e entregou-lhes os seus bens. Veja, a primeira verdade que eu gostaria que você entendesse é: você é apenas um servo. Nada do que você tem é seu. Nada do que eu tenho é meu. Eu sou apenas um servo. A nossa identidade no reino de Deus é de servo. Jesus foi o maior servo de todos. Então não pensamos, eu e você, que somos alguma coisa. E aqui a palavra servo, ela foi traduzida, mas o grego chama doulos, que significa escravo. Você é escravo de Cristo. Paulo disse lá nas suas epístolas: eu sou prisioneiro, eu sou escravo de Jesus. Eu faço o que ele me confiou a fazer, eu faço o que agrada o meu Senhor. Então, você é um servo. E se você é um servo, significa nesse contexto que você precisa de ter um Senhor. E esse Senhor chama os seus servos, mas esse Senhor, ele é gracioso, ele é generoso, ele é bondoso. Ele chama os seus servos e ele confiou bens a esses servos. Paulo disse lá em Tito, olha como que Paulo se descreve. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Paulo se identificava como servo. A nossa identidade no reino de Deus é como servo. Então, por mais que você possa pensar que você tem talento, por mais que você possa pensar que você tem capacidade,
que você tem uma intelectualidade bem desenvolvida, você é apenas um servo. E o que você tem aí dentro de você, alguém colocou aí para você. A sua capacidade de pensar, de fazer os seus cálculos, de ponderar, de comparar. Como é que você chegou a essas conclusões? Segundo ponto, ele confiou algo a nós. Ele entregou os seus bens. Veja que Senhor gracioso. Ele pegou os seus bens e disse, olha, eu vou fazer uma viagem muito longe, muito longa, não sei quando eu vou voltar, então está aqui isso, está aqui aquilo nas suas mãos. Não há ninguém que Deus não tenha confiado algo para você fazer aqui na terra. Então você que está aqui, acreditando ou não, Deus confiou algo em suas mãos. Deus confiou algo dentro de você. Mas ainda você não descobriu. Talvez ainda você não se encontrou na vida. Talvez você ainda não se achou, você está perdido. E na verdade você só encontrará a sua verdadeira felicidade quando você encontrar o seu potencial, o seu propósito. Para que você nasceu? Por que você está aqui? Qual o motivo da sua existência? Qual a razão de você abrir os olhos todos os dias? Ir para o trabalho? Levar os seus filhos à escola? Levar o seu filho ao treino? Ir ao Pingo Doce? Os irmãos estão assustados aí com o Pingo Doce, né? Então veja, não há ninguém aqui que não tenha um dom. Você tem um dom, você tem um chamado, você tem um talento. Só que você ainda não descobriu. E esse talento precisa ser multiplicado. Você precisa operar neste talento. E o apóstolo Paulo, por isso que é importante na sua vida você fazer discipulado, ter mentoria. Timóteo foi um jovem que teve a mentoria da sua mãe, da sua avó, e depois teve a mentoria constante, discipulado de Paulo. Paulo fala para ele lá na sua primeira carta de Paulo a Timóteo, 4,14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Não despreze. Em outras palavras, não rejeite o que Deus colocou dentro de você. Possivelmente Timóteo deveria estar passando por uma crise de chamado, de vocação. Será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Então Paulo vem para relembrar Timóteo. Timóteo, não despreze o dom que há em você, que foi colocado sobre as mãos do presbitério. Eu quero só te lembrar isso, Timóteo. Cuidado, para não desprezar isso, Timóteo. Paulo estava encorajando Timóteo a repensar e avaliar a sua vida para não, de maneira alguma, desprezar o seu dom que havia sido entregue a ele. Então, você que está me ouvindo, você tem um dom, você tem um talento, você tem algo de Deus aí. Você só não descobriu. E quando você descobrir de verdade o que você pode fazer como potencial que está em estado latente, ou seja, no seu embrião ainda dentro de você, alguém precisa explorar isso dentro de você para que você possa multiplicar. E quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, abrir a sua mente, abrir o seu coração, e você estiver aberto para isso, Deus irá mostrar
a você aonde você precisa servir e começar. Outro ponto nessa parábola é que ele confiou os seus bens conforme a sua habilidade, conforme a sua capacidade de gestão. Veja, esse Senhor, que é o nosso Senhor Jesus, ele é extremamente sábio. Ele não vai entregar algo que você não tenha habilidade para gerir, para administrar. Então ele entrega 5 talentos para alguém que tenha capacidade de gerir mais. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então esse que recebeu 5, nessa parábola não há quem é o maior e nem quem é o menor. Não é esse o ponto da parábola. A parábola mostra uma verdade, que Deus é generoso. Ele entregou todos. Ele entregou para todos. Todos receberam algo da parte do Senhor. E às vezes, aquele que recebe mais, e aquele que recebe menos, e o que recebe menos, às vezes tem aquela crise: eu sou inferior. Eu sou inferior. Por que que ele deu 5? Pega aí, você faz um teste, compra uma caixa de chocolate, pega as crianças, dá 2 para um e dá 1 para cada um. Vai dar briga. Por que que eles... Isso é injustiça. Por que que um recebe 2 e eu recebi 1? Mas a verdade é que nenhum deles tinha nada. E todos receberam chocolate. Mas veja, aqui nós vemos a graciosidade, a bondade do nosso Senhor e a sua capacidade de ver até que ponto ele pode te confiar. Então ele confiou segundo a habilidade de cada um deles. Então, não se preocupe, você não vai ser cobrado por algo que Deus não te deu. Eu não serei cobrado por algo que Deus não me confiou. Mas eu serei sim cobrado por aquilo que Ele me entregou. Seja um dom, seja 2 ou seja 5. E a outra verdade dessa parábola é a prestação de contas da sua mordomia. Esse senhor foi fazer essa viagem muito longa, mas ele deixou claro na parábola: eu vou voltar. E uma coisa muito interessante que eu noto nessa parábola é que o senhor que foi fazer essa viagem, ele não ficou enviando WhatsApp para esses senhores aqui que receberam talentos. E aí, como é que está o seu dom? E aí, multiplicou? Você recebeu dividendos esse mês? Deu certo o seu negócio? Deu certo lá com aquele bancário? Não, ele de fato ele confiou em suas mãos. Ele foi fazer uma viagem e deixou você fazer a sua maneira. Desenvolva. Vai atrás, procura encontrar maneiras. Então, aquele que recebeu 5 talentos, ele de imediato ele saiu e foi negociar. Comprou um tomate por 20 cêntimos, vendia por 50. E aí ele foi multiplicando o seu recurso. Mas aquele recurso que era multiplicado em suas mãos, era de quem? Era do Senhor. Quando esse Senhor voltou, esse Senhor que multiplicou disse: olha, Senhor, você me entregou 5 talentos. E eu consegui mais 5 talentos. Toma aqui 10 talentos. E sabe qual é a moral? Toda parábola tem uma aplicação, uma verdade que Jesus deseja apontar. A moral dessa parábola é a fidelidade.
E a fidelidade para Jesus é igual à multiplicação. E você vai notar aqui no texto que Jesus, ele espera de você, ele espera de mim a multiplicação. Jesus era um multiplicador do céu na terra. Ele multiplicava o amor de Deus, ele multiplicava sinais, e aonde ele estava, as pessoas sabiam que ele era diferente. Em João 17, lá na sua oração sacerdotal, ele disse: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O Senhor Jesus estava dizendo: eu desenvolvi todo o meu potencial. Eu realizei a obra que foi me confiada. Eu concluí a tarefa com os dons que o Senhor entregou a mim. Então ele estava dizendo: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus, ele cumpriu na íntegra o seu chamado, desenvolveu todo o seu potencial. Ele multiplicou nos seus discípulos, não ficou apenas nele. Inclusive, ele mesmo disse aos seus discípulos: eu estou voltando para o meu Pai, mas vocês farão obras ainda maiores. Você foi nomeado por Deus para multiplicar. Isso está em João 15,16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, ele vos conceda. Ele te nomeou para que você dê frutos, para que você multiplique. Então, essa prestação de contas virá. E pode vir a qualquer momento, pode vir a qualquer hora, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, nesse segundo que eu vos falo. Então você que tem o seu dom, que está aí dentro de você, a partir de hoje procura descobri-lo. Procura saber o que você tem feito com isso. E depois, além de você prestar contas da sua mordomia, você terá a avaliação da sua mordomia. Veja lá em Apocalipse. Você vai ver as cartas às 7 igrejas da Ásia. Jesus fazendo avaliação das obras e do padrão de comportamento de cada igreja. Então Jesus, ele não vai ter problema em avaliar. Ele é muito bem resolvido nessa questão emocional, viu? O que ele tem para dizer que não está bom, ele vai dizer. Olha, vocês fizeram coisas boas, mas eu tenho, porém, contra ti, que vocês precisam se arrepender, onde vocês voltar atrás, se arrependerem e voltar ao primeiro amor. Vocês têm feito obras maravilhosas, mas vocês têm tolerado o espírito de Jezabel. Jesus não vai ter problema em apontar o meu erro e o teu erro, o meu comportamento e o teu comportamento. Ele vai nos avaliar. E essa avaliação é o julgamento do nosso serviço, daquilo que nós fizemos. Só que aí é que está o X da questão. Você será julgado pelo que você fez e por aquilo que você deixou de fazer, que era para você ter feito. Então, todas as coisas que era para
mim ter feito e eu não fiz, eu serei julgado pelo meu Senhor. Todas as coisas que você deixou de fazer, que era para você fazer, pode ter certeza, ele vai bater na tua porta. E vai te chamar pelo teu nome. E vai ter uma conversa face a face com você. E vai dizer, por que você não fez? Se a minha graça era suficiente para você. Se eu lhe confiei, segundo a minha graça. Se eu aperfeiçoo você na sua fraqueza, qual foi a sua desculpa? Então, nessa avaliação, ou nesse julgamento das nossas obras, do nosso serviço, o primeiro chega e conta para o seu mestre, ele fala o quê? Servo bom e fiel. Foste fiel nas poucas coisas, sobre muito eu te colocarei. Há uma recompensa também do seu Senhor para a sua fidelidade. Então esse que recebeu 5, recebe do Senhor uma garantia que ele vai governar sobre mais coisas. Então essa viagem de ida e volta era um teste da fidelidade. Eu quero ver se eu posso confiar em você grandes coisas. Eu quero ver se eu, de fato, posso lhe entregar coisas ainda maiores. Então ele faz uma viagem, ele entrega ali um dom, um serviço, e aí depois ele vem, avalia, faz o julgamento, então ele decide se vai lhe entregar essas coisas maiores ou não, consoante a sua fidelidade. Amém? O segundo, a mesma coisa. Veja, o outro multiplicou com mais 5, o de 2 com mais 2, e a palavra foi a mesma. Olha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre poucas coisas. Eu vou agora te dar mais governo, mais responsabilidade, eu vou lhe confiar mais bens. Lucas, ele vai contar essa parábola de outra maneira, falando da parábola das 10 minas. E ali era o Senhor entregando cidades para esses servos governar. E teve um que recebeu 10 cidades para governar, para liderar, para ser representante do reino ali naquela cidade. Então Deus quer entregar coisas maiores para você. Deus quer entregar coisas maiores para mim, mas Ele quer que você multiplique o que Ele entregou em suas mãos. E aí nós temos o terceiro, que traz todo um discurso inteligente. Ele diz, Senhor, eu enterrei o meu talento. Eu enterrei o teu talento. Eu cavei e coloquei lá o seu talento. Com medo, receoso de perder, ele então enterrou o talento. E havia uma cultura, lá naquela época, que se enterrasse, né, o seu talento, não tinha risco de perder, então era um esconderijo. Então aí ele pensou bem, não, eu vou esconder esse talento. Ele achou que estava fazendo uma coisa boa. Pelo menos, eu não vou perder o meu talento. Pelo menos, eu não vou sumir com aquilo que foi me confiado. Mas aí, o Senhor chama ele de servo perverso e preguiçoso. Olha a avaliação de Jesus para esse servo. Em outras palavras, você é um servo mau. E no grego, você é um servo inútil. Porque o Senhor Jesus, ele detesta a improdutividade dos seus filhos. Então, nessa avaliação dura de Jesus, ele fala na face a face desse homem, você é um servo perverso, preguiçoso, inútil. Me dá o talento que eu te entreguei. Ele ficou sem nada. O que ele tinha, ficou sem nada. Então, o terceiro homem foi
inútil para a operação do dom que foi confiado a ele. Por que o terceiro homem da parábola enterrou o seu talento? Por uma palavra: medo. Ele teve medo. Ele vai dizer: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E receoso, eu fui e escondi na terra o teu talento. Eis aqui, que aqui está o que é teu. E veja, você vai ser julgado pelas suas desculpas. Jesus pega as palavras desse homem e dá o julgamento para esse homem conforme as suas desculpas. Olha só. Respondendo o seu senhor disse-lhe: servo perverso e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde eu não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, então, na minha vinda, teria recebido com meus juros. Tomai, portanto, o talento dele e dai ao que tem os 10 talentos. Ficou sem nada. O Senhor pega as nossas desculpas, do nosso medo, do nosso receio, da nossa vulnerabilidade e vai usar isso contra nós. Então, cuidado com as suas desculpas. Porque o Senhor é mestre em transformar isso em julgamento. A nossa mordomia será julgada por Jesus. Então não esqueça disso. Há muito potencial dentro de você. Há muitas coisas dentro de você que Deus confiou a você. Há coisas que só o pastor Adimar pode fazer. Há coisas que só o Alexandre pode fazer. Há coisas que só o Charles pode fazer no reino. E às vezes, eu e você somos como esse terceiro homem, com medo. Eu tenho falhas, eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento, eu não sei falar, eu não sei como proceder nessa situação. E começamos então a criar um discurso de justificação. Por que eu não estou fazendo? Porque eu não tenho tempo, eu tive medo de começar, e vai que eu perdesse aquele talento, e então o Senhor me julgasse. Se ele tivesse perdido o talento, tentando acertar, certamente o seu julgamento seria outro. Certamente seria outro. Então, cuidado. John Bevere, ele fala uma coisa: se você reter o que Deus te deu, outros deixam de receber o que Deus deseja através de mim. Isso significa que se você passar a reter o que Deus entregou para você, o seu dom, outras pessoas vão deixar de receber de Deus, porque você decidiu enterrar o seu talento. Porque você carrega coisas que o outro precisa. E sabe que isso é maravilhoso? Que Deus fez exatamente isso para que ninguém se orgulhasse em nada. Imagina se eu soubesse pregar, cantar, fazer tudo. Não seria bacana. Então eu preciso de receber de Deus através do dom do outro. Então, como eu não sei operar em outro dom, eu preciso ser humilde para sentar e ouvir e receber de Deus através do outro. Então, essa multiforme graça de Deus em diversificar dons e talentos diferentes é justamente para equilibrar a nossa humildade. Para que eu possa também sentar, ouvir e receber e achar que eu sei todas as coisas.
Jesus, que era o Senhor, mestre, né? 100% divino, 100% homem, ele sentava e ouvia. Quando ele foi ser batizado por João, ele aceitou a autoridade de João, o ministério de João. Não, você precisa me batizar, eu preciso me submeter à sua liderança. Jesus se submeteu ao dom, ao talento, ao chamado e à vocação de João Batista. Jesus. Então nós precisamos entender isso, porque Deus, ele é especialista. Imagina se todo mundo aqui tivesse todos os dons, palavra de profecia, conhecimento, ia ser uma bagunça. Você ia sair aí como se fosse um anjo, entregando profecias e etc, e etc. Então você precisa entregar a profecia, mas alguém precisa te julgar. É para saber se a tua profecia é de Deus ou não. Oh, peraí, eu não vejo dessa forma. Eu não entendo dessa maneira. Você equilibra o exagero do outro. E isso ajuda você também a desenvolver o seu potencial. Então, às vezes, nós não conseguimos nos humilhar diante dessa situação que eu vos falo, em receber do outro. Então, não retenha a expressão dos dons de Deus nesta vida. Quantas coisas que você deixou de entregar para outras pessoas que estavam ao seu redor, porque você teve medo? Quantas coisas que pessoas que estiveram com você, que não receberam o que estava dentro de você, porque você teve medo. Tudo que Deus colocar para o seu cuidado, devemos retornar para Ele multiplicado. Então, por isso que o segredo da liderança é a sucessão, é a multiplicação. O líder não pode ser um líder eternamente. Ele tem que ter um prazo de validade para ele. Grava isso. A sua liderança tem um prazo de validade. Josué teve a sua, Moisés teve a sua. Como disse Jorge Linhares, te prepare, porque você vai morrer um dia. E aí? Você precisa multiplicar. E a única maneira de você permanecer vivo é quando você multiplica o seu dom, o seu talento na vida do seu filho, na vida dos seus discípulos. Você vai gerando um legado e isso vai passando de geração a geração. Esse servo mau, presunçoso, ele tinha uma percepção errada de Deus. Eu soube que você é duro, severo. Às vezes nós temos uma percepção equivocada de quem é Deus. Que lhe confiou o talento, que lhe confiou o dom, que lhe entregou algo da parte dele para você. Então essa percepção de Deus, a maneira como você percebe Deus, como você conhece Deus, vai definir como que você vai operar nos seus dons. O que está intimidando você? O que está intimidando você? Nós temos um exemplo na Bíblia de um grande homem de Deus que ficou paralisado por uma mulher. Elias. O chamado de Elias era confrontar Acabe, mas principalmente Jezabel, que era a mulher que tinha colocado mal em Israel. Então Elias, ele faz uma grande proeza, Deus faz uma grande proeza através dele. Ele sobe lá no Monte Carmelo. Aqueles profetas lá viram que só há um Deus que pode responder com fogo. E este Deus é o nosso Deus. Mas ali, Elias desce, depois de uma grande experiência, no dia seguinte, aquela mulher fala, olha, eu vou matar você, Elias.
E Elias foge de medo. Ele vai para uma caverna. Antes disso, ele pede a morte. Deus fala com ele, não, levanta, come, porque grande é a sua caminhada. E quando ele chega lá na caverna, Deus fala para ele, o que você está fazendo aqui, Elias? O chamado de Elias era confrontar esse mal. Era encarar Jezabel como um profeta que Deus havia dado autoridade sobre ele. Mas olha só, 1 Reis 19. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também Jeú, filho de Nessi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Aqui tem uma coisa, diferentemente do servo da parábola, Elias, ele conhecia quem era Deus. Ele sabia quem era o Senhor. Ele era zeloso. Ele era um profeta de Deus. Mas ele sucumbiu por uma mulher com o espírito de intimidação. E o resultado disso tudo é que Deus diz para ele, você vai ser substituído. Eu vou ungir, você vai ungir um profeta em teu lugar. E esse profeta vai terminar o trabalho que você deixou de fazer. E Eliseu, meu irmão, não alisava ninguém. Eliseu detonou essa mulher. Eliseu não tinha piedade. Ele era um homem top. Mas Eliseu foi terminar uma obra que o seu Senhor, que o seu mestre não havia feito. E Deus disse para ele, você vai ser substituído. Cuidado, você pode ser substituído. Eu posso ser substituído se eu não fizer o trabalho que Deus pediu que eu fizesse. Então, esse servo aqui, a Bíblia está dizendo, e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Que dureza será para pessoas assim, que vão chorar, prantear porque não conseguiu fazer. Ah, eu tive medo, eu tive receio, eu tive desculpas. Deus quer que você multiplique o dom que Ele confiou a você, lá na sua célula, no seu dia a dia, no seu trabalho. Deus quer que você manifeste o céu na terra. Você carrega o que outras pessoas precisam. Você carrega uma mensagem que as pessoas precisam. Isso significa que cada pessoa que está aqui pode e deve ser útil no reino desse Senhor. Mas tenha essa mensagem, ele foi fazer uma grande viagem. E a mensagem é, quando ele voltou, em Atos 1, que ele foi ascendido aos céus, ele disse para os seus discípulos, da mesma maneira que vocês viram esse homem subir, ele voltará. Então a verdade é que o Senhor voltará. Ele virá a qualquer momento. E se ele chegar agora, onde está o seu talento? E a pergunta que eu vos deixo como reflexão é, você tem sido fiel ao seu dom? Você tem sido fiel ao talento que Deus te deu? Ou você tem enterrado o seu talento? Talvez você enterrou o seu talento por causa das frustrações dos relacionamentos, da vida. Rick Warren disse uma frase muito interessante, que as pessoas que mais ferem uns aos outros não são os lobos, são as ovelhas. As ovelhas ferem muito mais do que os lobos. Grave isso. Então, às vezes, as ovelhas nos relacionamentos
um a um, a frustração, a decepção, a tristeza, a angústia, e aí você decide enterrar o seu talento. Não dá mais. Não dá mais para servir, não dá mais para fazer isso, eu não quero mais isso. Isso é uma canseira, sim, sempre vai ser uma canseira. Já dizia Salomão que a vida é uma fadiga. A vida é uma fadiga, é uma canseira. Você nunca vai encontrar descanso nessa terra. Nós nunca encontraremos descanso verdadeiro nessa terra. O nosso descanso não é aqui. Então, enquanto eu e você estivermos aqui, nós teremos trabalho, teremos fadiga, teremos problemas. E o seu dom é a resposta que o outro precisa. O que Deus colocou dentro de você é a resposta que aquele vizinho precisa, que o seu cliente precisa. Aonde você está, ali alguém que precisa desse dom. Então entenda que Deus lhe confiou isso. E grave isso, o seu dom vai abrir espaço para a tua vida. Olha só esse texto. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto o filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é um homem de guerra, sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. O dom de Davi abriu espaço para ele entrar no palácio e servir a Saul. O seu dom que lhe foi confiado vai abrir espaço na sua vida. O Senhor vai abrir espaço. Ele vai quebrar fronteiras para que o dom que Ele confiou em você possa ser visto, possa ser operado para a glória de Deus. Então não basta ter potencial, é preciso desenvolver, multiplicar. Então deixo essa palavra com você, enfatizando novamente aquela pergunta: você tem sido fiel? Você tem sido fiel ao que o Senhor lhe confiou? Você tem guardado esse talento? Até quando você vai ficar enterrando? Até quando você vai encontrar desculpas para não fazer? Para não se posicionar? Até quando você vai adiar a sua decisão? Até quando? Até quando você vai ficar dizendo: não, agora eu não quero, agora eu não posso? Até quando? Quando será? Quando será o dia? A verdade é, você será procurado por Jesus. Com você acreditando ou não acreditando, crendo ou não crendo, você será procurado na mesma. E todas as suas desculpas, as nossas desculpas que nós encontramos na vida, não lhe serão suficientes. E ele vai dizer: mas você teve pessoas do seu lado que estavam tentando te servir, mas você não aceitou. Você teve pessoas do seu lado com dons, mas você rejeitou, porque você não gostava dele, porque você não gostava dela. Isso é muito sério, meus irmãos. O Senhor foi fazer uma longa viagem, e Ele vai voltar, vai julgar a nossa mordomia. Então multiplique o dom que Deus te deu. E eu termino com aquela frase de Paulo: não despreze o dom que há em ti. Feche os seus olhos. Eu quero que você, sentado mesmo, eu nem vou te chamar você para vir à frente. Eu sei que essa palavra é uma palavra que te confronta, que me confronta. Mas eu quero conduzir você, ou te incentivar a você tomar uma decisão. É você e Deus. Eu estou desenvolvendo o meu talento. Eu estou desenvolvendo o que Deus pediu que eu fizesse.
Eu estou fazendo o que Ele me pediu. E você? Está fazendo? Você tem sido fiel a Ele? Essa é a sua resposta para Deus. É a sua decisão com Deus. É você que vai decidir quando você vai voltar. É você que vai decidir que seja antes da volta dele. Que seja antes que ele venha. Que seja agora. Que você possa fazer a oração da sua vida. E dizer: Senhor, eu sei que eu tenho enterrado o meu talento. Eu sei o que o Senhor me chamou para fazer. Talvez você está ferido, machucado. Talvez alguém te machucou. Talvez alguém te feriu. Eu já fui muito machucado. Eu já fui muito ferido. Mas eu continuei, eu perseverei, continuo aqui. Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação. Ele vai me pedir contas. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é do Senhor. Nós somos, como disse na parábola, somos servos, mordomos. E Ele vai avaliar a nossa mordomia. Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, por essa palavra. Eu agradeço a Ti, Senhor, pela Sua mensagem, por aquilo que a Tua palavra pode gerar no nosso coração. Eu sinto, Pai, no meu espírito que o Senhor está falando muito em cada coração, na individualidade, na reflexão agora. Ah, Pai, em nome de Jesus, somente o Senhor pode despertar, somente o Senhor pode produzir nessa pessoa, Deus, o ânimo, a coragem, Senhor, de tomar a decisão, agora, Senhor, de desenvolver o seu potencial. Ah, Pai, em nome de Jesus, quebra todas as barreiras, todas as desculpas que impedem essas pessoas de tomarem a decisão, Senhor, que seja agora, Senhor, quebrada em nome do Senhor Jesus. Que haja, meu Pai, nessa igreja uma multiplicação de dons, que o Senhor comece a usar pessoas na sua individualidade, que o Senhor possa usar, Senhor, cada um segundo o dom que foi confiado, Senhor. Que nós não sejamos juízes uns dos outros, mas que possamos, ó Pai, ser humildes uns com os outros e reconhecer, Pai, que dependemos de Ti, que dependemos da Sua graça, que dependemos do Senhor para operar no Teu reino, Pai, que nós possamos, como igreja, operar os dons na cidade, nas ruas, nas células, em nome de Jesus, Pai. Cada líder, cada membro, seja, Senhor, tocado pelo Seu Espírito, pela Sua palavra, pela Sua graça, em nome de Jesus, que nesta manhã, meu Pai, essas pessoas possam tomar a decisão de desenterrar o seu talento e começar, meu Pai, a praticar, a ser obediente, a ser fiel, e que o Senhor, meu Pai, possa encontrar aqui pessoas que têm desenvolvido os seus dons, os seus talentos, e confia a essas pessoas coisas maiores. Confia a essas pessoas uma liderança maior, uma autoridade maior, uma influência maior, um alcance maior, em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, que a sua igreja, Senhor, esteja preparada para a tua volta. E que o nosso serviço, meu Pai, no final de tudo, Senhor, eu quero ouvir: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que essa seja, Senhor, a avaliação de todos que estão aqui presentes. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Amém? Servo bom e fiel. Fique em pé.